Vocês vão me desculpar eu ficar de costas para vocês um pouquinho, ou de lado. Vocês não vão ver a silhueta não, tá, gente? A gente vai ler aqui pelo telão, as nossas televisões não estão funcionando agora de manhã, então a gente vai ler por aqui. Vocês acompanhem comigo, por favor, nos telões. Os dois aqui estão funcionando normal, né? De cá não está funcionando, de lá está funcionando. Mas a turma daqui lê lá. Marcelo, vê se você consegue apagar essa luz aqui para nós, por favor. Nesses... Isso, ótimo. Muito bom, obrigado. Na semana passada, nós finalizamos o nosso estudo sobre Abraão e Sara. Vocês se lembram disso? Semana passada? Finalizamos e nós dissemos que, por várias vezes, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então, Abraão e Sara, quantos anos mesmo que eles tiveram que esperar para que a promessa fosse cumprida? Quantos anos? Quantos anos? 25 anos. Abraão e Sara esperaram para que a promessa fosse cumprida. E a promessa foi cumprida realmente, não é? Nós lemos lá em Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Na semana passada, quando a gente estava conversando sobre isso, eu mentalizei isso, mas não expressei, e depois o Zé Maria veio me falar, e eu agradeço muito a Deus, porque ele falou. A gente tem que pensar que 25 anos, a gente fica pensando, puxa, mas é uma vida. Mas a palavra de Deus diz em Pedro, não é isso, Zé Maria? Que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como... Então o tempo de Deus não está pelo relógio, pelo nosso relógio. O relógio de Deus é totalmente diferente. Obviamente, os 25 anos, foram 25 anos, que Abraão e Sara esperaram. Mas foi no tempo de Deus, no tempo, a palavra de Deus diz, no tempo determinado. Então foi no tempo certo, no tempo correto, foi quando nasceu o filho de Abraão e Sara. Só um momentinho, por favor. A gente tem que hidratar, né? Senão a voz vai embora. Então tá. Outra coisa também que a Elaine, depois do Instituto, veio comentar comigo também, é que o milagre que aconteceu com a Sara, de ela conseguir conceber com 90 anos de idade, foi tanto de Sara o milagre, como também foi de Abraão. Porque nós lemos também diversas vezes que o corpo de Abraão já estava, a palavra de Deus diz, adormecido. Então, os órgãos, tanto de Abraão como de Sara, é meio que eles foram adubados por Deus e eles voltaram à fertilidade. Então, Sara concebeu, foi um milagre, mas foi um milagre também Abraão conseguir fecundá-la. Por quê? Porque Abraão, o corpo de Abraão, já estava adormecido. Então, ele não tinha capacidade por si só. Então, Deus operou 2 milagres, na verdade, na vida de Abraão e na vida de Sara. 2 milagres.
Muito bom. E no tempo determinado. Foi isso que a gente falou que ia comentar aqui. Realmente foi bom que os irmãos tivessem comentado. Isabela, coloca na telinha então para a gente agora, por favor. Ok. Hoje nós temos, falando ainda sobre a esperança, e nós vamos finalizar os nossos encontros agora pela manhã. Já quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, a todos aqueles que participaram, a todos aqueles que estiveram aqui, que levantaram da cama nesse friozinho e vieram até a casa do Senhor para poder estudar a palavra de Deus, que é o motivo, não é, de nós estarmos aqui, é por causa disso, por causa da palavra de Deus. É isso que nos instrui, é isso que nos edifica. A palavra de Deus é que nos motiva, ela que, em torno dela que nós nos comungamos. Porque se não fosse a palavra de Deus, vou parafrasear o Jaime, né? Eu não tenho absolutamente nada para falar para vocês. Não é, isso aqui não é um clube social. A igreja do Senhor Jesus não é um clube social. Eu não teria absolutamente nada. Se eu falasse, por exemplo, do meu Atlético, que eu gosto muito, o Davidson ia gostar muito. O Marquinhos ia gostar muito. Mas o Marcelo já não ia gostar tanto. O Léo, mais ou menos. O Carlos já está falando ali que iria me excomungar. Se eu fosse falar do Atlético. O Abílio só está olhando de lado ali. Mas esse aqui não é um clube social. Glória a Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus. É isso que nos motiva, é isso que nos faz vir aqui pela manhã. Glória a Deus por isso. Então nós vamos finalizar hoje e as considerações finais. Quando enfrentamos momentos de grande desespero, não conseguimos raciocinar com lógica. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já passou momentos de grande desespero na sua vida? Levanta a sua mão. Momento de grande desespero na sua vida. Alguém queria falar um momento de grande desespero na sua vida? Você quer falar, Silvia? Não? Quase a maioria dos irmãos levantaram as mãos. Momento de grande desespero acontece nas nossas vidas. E nós, em alguns momentos, nos sentimos naturalmente, como humanos que nós somos, às vezes a nossa esperança, a nossa fé, ela dá uma vacilada, dá uma recaída. Mas nós enfrentamos momentos de grandes desesperos. Sabe por quê? Porque temos um Deus que não se deixa guiar pelo raciocínio humano. Deus é diferente de nós. O raciocínio de Deus, assim como o tempo de Deus é diferente do nosso, o raciocínio de Deus é diferente do nosso. Glória a Deus por isso. Porque Ele pensa diferente da gente, porque muitas vezes quando nós estamos passando por momentos de grandes aflições, nós nos desesperamos. E às vezes nós perdemos até o raciocínio, a lógica. Cometemos algumas loucuras na nossa vida. É verdade ou não é? Cometemos algumas loucuras. Quando nós perdemos a nossa esperança, quando nós vacilamos na nossa fé. Mas Deus é diferente da gente. Os seus caminhos, bem como os seus pensamentos, diferem dos nossos. Glória a Deus. Olha o que diz Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim. Os irmãos aqui do cantinho aqui estão conseguindo ler lá o telão? Tá normal? Tá difícil para vocês? Se quiser, eu trago um pouquinho o púlpito para cá. Tá legal? Tá dando para ler? Ali também? Beleza. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos, isso é a palavra de Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus porque os pensamentos de Deus não são como os nossos humanos. Glória a Deus por isso, porque Ele tem razão, Ele tem lógica no seu pensamento. Os caminhos de Deus, por mais tortuosos que a gente possa imaginar que eles estão sendo, mas se são direcionados por Deus, são os caminhos lógicos para que nós, cristãos, discípulos de Deus, de Jesus Cristo, possamos segui-los. Então, em meio a uma pandemia, o que aqueles loucos estão fazendo lá, estudando a palavra de Deus, domingo, 9 horas da manhã? São os caminhos de Deus, não são os meus caminhos. Porque se fosse eu queria ficar deitado debaixo do meu edredom, quietinho lá, brincando com a Julie, lá em casa. Se fosse eu. Mas eu não estou aqui por minha própria razão. Eu estou aqui porque eu estou seguindo os caminhos de Deus. Eu estou aqui porque eu estou seguindo os pensamentos de Deus, que Ele nos instrui através da sua palavra. Então, momentos de desespero, momento de desesperanças, é natural na nossa vida. Não fiquem preocupados com isso. Mas se apeguem, não percam o foco. Nós falamos isso no nosso estudo. Colocamos o exemplo de Jeremias, colocamos o exemplo de Abraão e Sara, não é? Nós falamos lá no comecinho do nosso estudo que Deus é a âncora da nossa alma. Lembra que nós falamos muito sobre isso? Deus é a âncora da nossa alma. A palavra de Deus diz isso. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, nós aprendemos que Deus é a nossa esperança. Então a esperança do cristão nunca morre. A esperança do cristão nunca morre. Então nós não podemos perder o foco. Por mais dificuldade que nós tenhamos, nós não podemos perder o foco. A dúvida tenta nos convencer de que somos uma pessoa solitária, incompreendida, com a qual ninguém se preocupa. Irmãos, Satanás faz isso, ali está falando dúvida, mas é Satanás. Ele faz isso com todos nós. Com todos nós ele faz isso. Ele coloca a dúvida na nossa mente e ele quer que nos sintamos pessoas solitárias. Satanás quer que, ele não quer que acreditemos que existe uma família de Deus. E que nessa família de Deus há crescimento, há colaboração, há edificação, há comunhão. Ele não quer que nós acreditemos nisso. Ele quer que a igreja do Senhor Jesus se lasque. Ele não quer que nós venhamos aqui às 9 horas da manhã, aos domingos. Fiquemos aqui até às 10 horas e vamos até às 11h30 da manhã, cultuando a Deus. Ele não quer isso. Ele quer que nós fiquemos lá em casa, de maneira solitária. E aí, quando nós estamos lá em casa, de maneira solitária, nós pensamos assim, nós somos tão incompreendidos. O Davidson nem ligou para mim essa semana. Oh, meu Deus. Mas eu estou lá sozinho. O Wesley, por que o Wesley não veio aqui em casa para tomar um café comigo? Não chamou, né, Wesley? Senão você ia, não ia? Mas é isso que a dúvida quer colocar na nossa mente. Que sejamos pessoas solitárias. Que estejamos sozinhos. Irmãos, cada vez mais, pessoas assim, no meio de um aglomerado de pessoas, de uma reunião de pessoas, se sentem sozinhos. Vocês acreditam nisso? Se sentem solitárias, se sentem abandonadas.
A questão da depressão é terrível, irmãos. A questão da depressão não é uma coisa de modinha, não é um problema de rico, não é um problema dos velhos. Os jovens estão sendo atingidos, crianças estão sendo atingidas pela depressão. E nós precisamos estar atentos aos nossos irmãos. Porque nós não estamos isentos de termos essas mesmas sensações. De estarmos aqui, mas muitas vezes nós não estamos aqui. Nós estamos em outro mundo, nós estamos em outra situação. E a depressão, nós já falamos isso muitas vezes aqui, né, durante os nossos estudos. A depressão chega a levar uma pessoa a querer cometer suicídio, tirar a sua própria vida, porque se sente solitária, se sente incompreendida. Contudo, Deus já se antecipou a nós, já experimentou o nosso sofrimento e sente profunda e intensamente todas as nossas dores e lutas. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. A palavra de Deus diz assim: pois ele, Paulo falando aos Filipenses, subsistindo em forma de Deus, está vendo? Ele está falando sobre Jesus. E ele está falando que Jesus, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele não estava como Deus, na verdade. E aí, Paulo fala assim, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Muitas vezes, é fácil nós imaginarmos e pensarmos assim, para Jesus é fácil, ele nunca perdeu a esperança, ele nunca perdeu a fé. Para Jesus tudo era muito fácil. Lázaro estava lá morto há muitos dias, e ele chegou e falou assim, por que você está aí, Lázaro? Levanta, você está dormindo. E Lázaro levantou. Milagre. Para Jesus era muito fácil estar numa festa e acabar o vinho e pegar a água e transformar a água em vinho. Que era uma vergonha para os noivos acabar o vinho. Aquela festa estava indo por água abaixo. Percebe? Água abaixo. Jesus, brincadeira. Mas Jesus transformou a água em vinho e não deixou aquela festa terminar. Jesus pegou alguns pães e alguns peixes e ele alimentou uma multidão, porque ele multiplicou os pães e os peixes. Para Jesus tudo era muito fácil. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus andou nessa terra como eu e como você, irmãos. De carne e osso. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Algumas pessoas acham que a vida de Jesus foi joinha. Dá um like aí, né, na vida de Jesus. Negativo. Sabe por quê? Porque se você não prestou atenção até hoje nessa palavra, observem aqui, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Jesus precisou ter obediência, ele precisou aprender a viver como nós vivemos. E é por isso que Jesus, ele pode chegar diante do Pai e saber quais são as nossas dores, quais são as nossas dificuldades. Por que às vezes nós vacilamos na nossa fé? Jesus sente o que nós sentimos. E é por isso que ele chega diante do Pai
E ele fala assim: olha, o João hoje não está muito bem, mas eu vou te explicar, Deus, o que é que está acontecendo com ele, porque eu senti o que o João está sentindo. E ele pode ser o nosso advogado. É por isso que Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Mas então, como nós lemos aqui anteriormente, Deus já se antecipou a nós. E Jesus já experimentou o nosso sofrimento e Ele sabe todas as nossas dores e lutas. Nunca se esqueça que Deus não pode mentir. Isso você não pode nunca se esquecer. Ele pode prová-lo e o fará. Pode dizer não e às vezes dirá. Por outro lado, outras vezes a sua resposta será sim. Ocasionalmente, ele determinará uma espera e você terá que fazê-lo. Você vai ter que esperar. Em alguns momentos, nós vamos orar a Deus. Nós vamos implorar a Deus. Nós vamos nos ajoelhar diante do trono de Deus. E às vezes, a resposta vai ser não. E quando nós achávamos que Deus iria nos dizer não, às vezes a resposta é sim. E tem alguns momentos que Ele diz: espere mais um pouco. Não é o momento. Não é o tempo determinado. O tempo de Deus. Porém, devemos repetir: o Senhor não pode mentir. A dúvida diz: você é um tolo, um estúpido, ao crer que nesse Deus que o lança na fornalha da aflição e da incerteza. Essa é a dúvida que muitas vezes nós temos na nossa mente. Por que que Deus permite que nós passemos por determinadas situações? Você já pensou assim em algum momento da sua vida? Por que que eu estou vivendo isso? Será que Deus não olha para mim? Será que Deus não está ao meu lado? Mesmo quando a dúvida plantar em sua mente uma série de questionamentos, seja perseverante e lembre pela fé que nosso Pai Celestial cumpre o que promete. Deus não mente. E outra verdade, Ele cumpre o que promete. Se Ele prometeu algo que nós entendemos através da palavra de Deus, esteja certo, Ele vai cumprir. Esteja absolutamente certo disso. Nenhuma dúvida pode parar, nenhum questionamento pode ter nas nossas vidas. Seu cônjuge o abandonou ou a abandonou? Foi injusto o que lhe aconteceu? É possível que a princípio você perca o amor, o companheirismo, a presença dele ou dela ao seu lado, mas a seu tempo, Deus lhe dará vitória. Esteja certo disso. Seu filho está preso pelo uso e tráfico de entorpecentes? Seu filho nasceu com alguma doença congênita? Você tem esperado que a situação melhore, mas ela piora a cada dia? Saiba que o Senhor jurou, e como penhor ele ofereceu o seu santo nome. Portanto, você não será lesado. Por mais desesperadora que for a sua situação, confie em Jesus Cristo. Se tem algo que eu gostaria que você pudesse levar desses nossos estudos, não perca a sua confiança em Deus. Nós vimos lá no começo o que significa a palavra esperança, e ela tem essa conotação também de confiança. Não perca a sua confiança em Deus. Confie em Deus. Porque uma coisa, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a outra coisa é que Deus nunca, jamais, Ele mente.
Ele quer ser a sua âncora nessa tormenta. Eu não posso afirmar que Ele irá curá-lo se você estiver enfermo, nem prever que repentina e milagrosamente Deus solucionará todos os seus problemas. Mas posso lhe dizer com plena certeza que Ele estará de braços abertos para recebê-los. Na verdade, Ele está esperando por você ansiosamente para lhe oferecer esperança em seu momento de mais profunda desesperança. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso, minha irmã? Isso é Deus que nos instrui. Eu vou passar para vocês agora um texto de um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Alguém aqui já estudou, já leu, já pesquisou alguma coisa sobre Segunda Guerra Mundial, principalmente esses campos de concentração? Léo? O Léo já até me indicou um filme, não é, Léo? Ainda não vi aquele filme ainda não, Léo. Alguém mais? Os campos de Auschwitz. O Carlos está levantando a mão ali também. Irmãos, pasmem vocês. A juventude na Alemanha hoje não acredita, eles não conseguem conceber isso, de que existiu o nazismo, de que existiu campos de concentração, de que os alemães foram capazes de fazer atrocidades com os judeus naqueles campos de concentração. Auschwitz era um dos campos mais temidos dos judeus, porque a grande maioria das pessoas, dos judeus, que foram para lá levados, eles morreram. Ou eles morreram em câmeras de gás, ou eles morreram em paredões de fuzilamento. Eles morriam. Morriam por fome, por desnutrição severa. Era algo terrível. E os jovens na Alemanha hoje não acreditam que eles pudessem fazer isso algum tempo atrás. 1945, irmãos. Quanto tempo tem? Não tem tanto tempo assim. Mas a história está aí para ser vivida, para ser lida. A gente não pode esquecer o que aconteceu. Prestem atenção no que essa pessoa escreveu, e ele é um sobrevivente, um dos raríssimos casos de sobreviventes lá do campo de concentração de Auschwitz. Nunca me ocorreu, enquanto estava preso em Auschwitz, questionar Deus sobre o porquê de Ele permitir todo aquele horror. Outros o questionaram, mas eu não sou nem mais, nem menos religioso por não fazê-lo. Minha fé no Senhor não foi abalada por aquilo que os nazistas fizeram. Nunca ponderei sobre associar o drama à tragédia pela qual passávamos a Deus. Culpá-lo, crer menos nele, ou deixar de crer por ele não ter vindo em nosso socorro. O Senhor não nos deve nada como seres humanos. Nós, ao contrário, devemos tudo a Ele. Se alguém acredita realmente que Deus é responsável pela morte de milhões de pessoas, as quais não salvou do martírio germânico, esse alguém está pensando como um louco. Se o Pai Eterno der poucos ou muitos anos de vida para nós, nosso dever é louvá-lo e adorá-lo e obedecer às suas ordens. A razão de nossa existência na terra é justamente
servi-lo e obedecer às suas ordens. Não se sabe, na verdade, o autor é desconhecido, mas ele é um sobrevivente de Auschwitz. E vivendo aquele horror, vivendo aquele martírio, essa pessoa teve essa capacidade de escrever um texto como esse. Irmãos, eu sei, aliás, me perdoe, eu não sei, na verdade, quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei, como eu disse aqui há pouco, quais os seus problemas vividos. Mas uma coisa é certa, nós devemos pensar como essa pessoa pensou. Nós não podemos colocar na conta de Deus qualquer coisa que possa acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos perder o foco da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança em Deus. Nós devemos sempre, sempre, sempre confiarmos em Deus. Roberto, você pode atender o telefone aqui, por gentileza? Está tocando aqui para a gente? Muito obrigado, irmão. É isso que eu queria falar com vocês. Eu quero agradecer novamente todos vocês pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua atenção. Eu fico muito grato a Deus por poder compartilhar com vocês alguns assuntos, não é? E para finalizar esse nosso encontro hoje, eu queria, a Isabela vai colocar no nosso telão, queria que vocês pudessem observar esse, um hino do Diante do Trono. Por favor, irmãos, nós não vamos fazer nenhum tipo de apologia aqui a instrumento musical, absolutamente nada. Eu sei que você escuta, eu também escuto, né? Nós, às vezes, cantamos alguns cânticos Diante do Trono aqui na igreja, sem instrumentos musicais, vocês sabem, nós não vamos entrar nesse assunto, não é o nosso foco, mas prestem atenção na letra dessa música. Prestem atenção, a música se chama Esperança. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu acho que você já deve ter ouvido em algum momento, mas prestem atenção e depois nós vamos finalizar para que a gente possa participar do nosso culto de adoração. Isabela, por favor.
Gostaria de pedir que todos pudessem ficar de pé. Nós vamos encerrar com uma oração esses nossos encontros. E, como diz o cântico, espero que isso possa ficar no nosso coração, que tudo o que nós devemos fazer, a nossa esperança, toda aquela paz que nós temos diante de nós, deve nos mover a adorar a Deus em todos os momentos. Amém? Incline a sua cabeça, mas não saia daqui não, por favor, fique aqui, com os olhos fechados, as cabeças inclinadas, mas não vá embora daqui não, fique por aqui, tá? Oremos. Pai amado, Pai bendito, glórias sejam dadas em Teu nome, ó Pai, hoje e para todos sempre, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos estudar sobre a Sua palavra, ó Deus. Nós te agradecemos por nós termos essa liberdade de abrir as Tuas santas escrituras e podermos te adorar através do estudo da Sua santa palavra, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque esse povo que se reúne aqui, essa parcela do seu povo, ó Pai, ama a Sua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por nós entendermos e compreendermos a importância da esperança na nossa vida, ó Pai. Aquela que nos motiva, Senhor, não somente aquela esperança que nós temos no porvir, ó Deus, de um dia o Senhor vai nos resgatar, ó Pai. Se nós não morrermos antes disso, Senhor, vai levar a sua igreja para os céus, gloriosa, sem mácula, ó Pai, como uma noiva vestida, ó Pai, para o casamento. Nós acreditamos nisso, ó Deus, mas nós acreditamos também na esperança agora, nesse momento, ó Pai, no nosso dia a dia, não só no futuro, mas na nossa vida agora, Pai. Nós acreditamos, nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus que não mente. E que tudo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, ó Pai, o Senhor irá cumprir, ó Pai. Glórias ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos preparar agora nesse momento, ó Pai, para que nós possamos continuar louvando a Ti através das nossas vozes, através dos cânticos que nós iremos entoar aqui, ó Pai, através da leitura da Sua santa palavra, das orações, da comunhão do Espírito Santo, da ceia do Senhor, das ofertas e da Sua palavra que será dita para nós aqui novamente, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos agora para todo sempre. Amém, Senhor.